Shalom, shalom, amados irmãos, em Jesus Cristo, Yeshua Messias, que a paz do nosso Deus esteja sobre todos nós, para que então possamos cumprir os seus mandamentos, né? Assim fazendo a sua vontade perfeita e agradável. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa o teu like, comente e compartilhe este conteúdo em nome de Yeshua Messias. Meu nome é Germano Manuel ou Teófilo e estaremos então dar continuidade à nossa aula anterior. Então, na aula anterior, falamos muita coisa, ou algumas coisas, e mostramos, né, que Jesus e os apóstolos, né, os seus discípulos, quando se referiam ao chamado Antigo Testamento, né, o chamavam de Escritura ou Escrituras Sagradas, e não de Antigo Testamento ou Velho Testamento ou algo do tipo. Também falamos que, na verdade, quando Yeshua estava na Terra, o que chamamos hoje de Novo Testamento, né, ou que muitos o conhecem como Novo Testamento, não existia. Né? Este livro, na verdade, foi escrito muitos anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Né? Então, só assim é que ele começou a ser compilado pelos apóstolos. E, então é isso, pessoal. Agora precisamos entender, né? Se esses termos no Antigo Testamento, Novo Testamento são contrários, né, à Bíblia Sagrada, visto que sobre eles foram criadas muitas doutrinas antibíblicas, então como poderemos nos referir à Bíblia, né? Bem, é simples. Yeshua, Jesus, chamava né, no caso o Antigo Testamento, porque o Novo não existia em sua época, chamava-a de escrituras, né? Então podemos fazer a diferença, tá? Ou como é, se eu continuar a chamar de Antigo Testamento, Novo Testamento, terá pecar? É claro que não. Mas, né, tens que convir comigo que sobre estes termos criaram-se muitas doutrinas antibíblicas e que estas doutrinas, na verdade, fazem pecar. Por quê? Porque são antibíblicas. Tá? Então, na verdade, né, a Bíblia ela fala sobre aliança com Deus, fala sobre obediência a Deus, fala sobre a vontade de Deus, né, para com os homens. E não sobre testamento. Né? É claro que em grego a palavra diatek quer dizer testamento, né? Quer dizer aliança, quer dizer acordo. Mas sabemos que este termo também tem uma outra conotação. E que as pessoas, na verdade, quando, né, falam sobre Novo Testamento, Antigo Testamento, elas apenas, né, pensam em só benefícios, né? Como se Deus morresse e deixasse tudo com os seus filhos, né? Em um testamento. Quando na verdade não é verdade. Tá, pessoal? Isso não é verdade. Deus é vivo, Ele é o Deus vivo, é o Deus criador dos céus e da terra. E Ele, na verdade, quer ter relação com o homem, né? Que é imagem e semelhança sua. Tá? Uma relação constante, uma relação perpétua. Tá? Então é isso, pessoal. Dito isto, precisamos entender então o que é a aliança com Deus, o que é a aliança com Deus, a aliança de Deus, em que consiste, né, a aliança de Deus. Bem, visto que este livro é na verdade o livro, né, na Bíblia é na verdade um livro que consiste, né, ou seja, que fala sobre o relacionamento
do Criador com a sua criação, com a sua criatura que são, ou com a sua criação que é a humanidade. Tá? Então, Êxodo, capítulo 24, versículo 6, 7 e 8 está dito. Moisés pegou em metade do sangue e colocou-o em tigelas, e aspergiu a outra metade do sangue sobre o altar. Então, pegou no livro do pacto, e leu-o em voz alta para o povo. E eles disseram: estamos dispostos a fazer tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Portanto, Moisés pegou no sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: este é o sangue do pacto que o Senhor fez convosco, de acordo com todos estes mandamentos. Veja isso. Sangue do pacto que o Senhor fez convosco, de acordo com todos estes mandamentos. Êxodo 34, versículo 27 e o versículo 28 está dito. E disse o Senhor a Moisés: deves escrever todas estas palavras, porque é de acordo com estas palavras que faço um pacto contigo e com Israel. Ele ficou lá com o Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então, segundo o que lemos em Êxodo, 24 e 34, a aliança de Deus consiste nos seus mandamentos, consiste nos 10 mandamentos. E observando os 10 mandamentos, que teremos aliança com Deus. Não tem como falar que temos relação com Deus quando desprezamos os 10 mandamentos, quando desprezamos os seus mandamentos, a sua vontade. É isso aí, pessoal. Então, muitos ainda vão dizer que os 10 mandamentos são só para os judeus, quando, na verdade, isto é uma grande mentira, porque há muitos textos na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá, o livro, a lei, Pentateuco, que mostram que não judeus, não israelitas, poderiam sim e tinham aliança com Deus, ou seja, estavam na aliança de Deus e cumpriam os mandamentos de Deus. E que Deus disse que tanto o natural como o estrangeiro, ou seja, que não há diferença entre o natural e o estrangeiro. Está escrito isto na Torá. Então, visto estes textos que serão mostrados na tela, bem, essa doutrina satânica cai logo por terra. Então, Deus fez aliança, tá? Deus fez aliança. Então é isso, pessoal. Deus fez aliança com o povo de Israel e não só com o povo de Israel. Os mandamentos de Deus, desde a antiguidade, foram cumpridos, tá? Por judeus e não judeus, segundo está escrito na Bíblia Sagrada, nos profetas, na Torá, nos escritos e assim por diante. Tá? Então é isso. É triste, na verdade. É triste o que muitos fazem com pessoas que não querem estudar a Bíblia, são dependentes de pastores, da teologia, de ensinos de homens, quando na verdade não deveriam ou não deveria ser assim. Então é bom que estudemos a Bíblia Sagrada para nos vermos livres das garras do maligno, das garras da teologia sistemática, que é antibíblica, que é contra
os mandamentos de Deus, que é contra a vontade de Deus, que é contra a palavra de Deus. E uma vez seguindo esta teologia, estaremos, na verdade, a fazer, né, o que é contra a vontade de Deus. Estaremos a nos levantar, né, contra a vontade de Deus, o que não é salutar, o que não é saudável. Então é isso, pessoal. Nos veremos no próximo estudo, que será o último, para então completarmos este estudo maravilhoso. Curta o conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe e nos ajude ia falar algo aqui, nesta missão, né, de pregar a palavra de Deus em nome de Yeshua, Messias de Israel. Amém.